Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, estamos aqui com o nosso devocional da manhã. E o último devocional da manhã da semana, né? Porque os devocionais são de terça a sexta. E essa semana a gente estava falando sobre algumas orações notáveis da Bíblia, como modelo, como exemplo, né, que estimulem nossa vida de oração, vendo algumas orações notáveis. E hoje, antes de estar cumprimentando os que estão online e mandando aquele recadinho para os que estão online, quero compartilhar com vocês mais uma oração notável, muito notável. Quero convidar vocês e depois a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó. E no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Geralmente, quando se fala do livro de Jó, o livro de Jó serve para a gente pensar nos problemas da vida. Não sei se tu está passando nesse... Claro, período de pandemia está todo mundo passando por problema, na verdade. Mas se tem algum problema específico na tua vida agora, um problema muito sério, e Jó o livro de Jó ele trabalha muito com isso, com esse conceito de desgraça. No caso de Jó, complicado, né? No caso de Jó, ele era um homem rico, tinha uma família próspera e morreram os filhos dele. Ele perdeu riqueza, ele perdeu quase tudo que tinha, não chegou a perder tudo, mas quase tudo que tinha. O relacionamento conjugal dele estava péssimo. A mulher dele até queria que ele morresse. Não chegou a matar, mas desejava que ele morresse. E ainda por cima, o Jó fica doente, uma doença séria. E os amigos dele, para quem tem amigo como esse, não precisa de inimigo. Os amigos dele ficam dizendo que ele estava passando por isso porque ele era pecador, porque ele era amaldiçoado, né? Olha só. Então, para pensar a situação de Jó, né? Os filhos morreram, perdeu quase todo o dinheiro, a esposa não queria mais saber dele, queria que ele morresse. Como é que é? Estava doente, e os amigos dele dizendo, apontando o dedo para ele, que se ele estava nessa situação é porque estava amaldiçoado. E ele não estava amaldiçoado. Não estava amaldiçoado. Aconteceu tudo isso, mas ele não estava amaldiçoado. Não, ele tinha uma vida boa com Deus, ele estava sempre junto com... indo na casa do Senhor para fazer orações por toda a família e tal. E mesmo assim, passou por todas essas dificuldades. Para a gente entender... o livro de Jó é muito usado para isso, né? Para a gente entender que não é... que às vezes coisas ruins acontecem, mas não é que Deus esteja longe de nós. O interessante, ou que a pessoa esteja passando por uma maldição, os problemas acontecem mesmo, são provações que acontecem, e nós queremos, na manhã de hoje, falar de mais um aspecto. Apesar de todas essas desgraças que estavam acontecendo na vida de Jó, toda essa calamidade, e não sei se tu estás passando por alguma dificuldade atualmente, e toda dificuldade não tem como medir o tamanho, mas eu quero dizer assim que Jó foi atacado de todas as áreas. Ele foi atacado na parte financeira, ele foi atacado na parte da saúde, ele foi atacado na parte do relacionamento conjugal, ele teve morte na família, ele foi atacado pela parte de tudo quanto é jeito. Mas tem uma coisa interessante de Jó, que ele não se deixou se atacar, o relacionamento dele com Deus. Durante todos o livro de Jó tem 42 capítulos, e em torno de 40 capítulos se vê falando que Jó não pecou contra Deus em seus lábios, ou seja, apesar de tudo, ele continuava louvando. Então, o primeiro aspecto
que eu quero chamar a atenção da parte de Jó é que ele não murmurou, ele não reclamou, apesar de estar passando por calamidades diversas, ele tinha no seu coração um coração de adorador. Ele continuava louvando e até dizia assim, ó, nu eu saí do ventre da minha mãe e sem nada eu vou voltar para a terra. Se Deus me deu, ele tem direito de tomar. É isso que ele dizia, né? Eu não tenho nada, tudo que eu tenho veio de Deus. O que eu tenho veio de Deus. E se ele me deu, ele tem direito de tomar, e louvado seja o seu nome. Ele passou, apesar de todo sofrimento, apesar das pessoas dizerem que ele estava amaldiçoado por Deus, porque ele estava em pecado, apesar da esposa dele querer que ele morresse, apesar da doença que ele tinha, dos amigos terem atacado, apesar de tudo isso, ele continuava louvando a Deus em oração e louvando a Deus em testemunho. Então, o primeiro aspecto é do poder de louvor de Jó. Às vezes a gente pensa que louvor é cantar música. Não, louvar é tu elogiar a Deus e reconhecer Deus. Jó demonstrou uma sabedoria que poucas pessoas têm, de entender que tudo que nós temos veio de Deus. Ele diz, foi Deus que me deu, Deus tem direito de tomar. No caso, não era Deus que estava tomando, era o diabo, mas o entendimento de Jó foi um entendimento bastante de humildade e de um espírito de adorador. O primeiro ponto. Mas esse ponto, talvez tu já tenha ouvido falar de Jó, de superar as dificuldades mantendo o louvor. Talvez isso tu já tenha ouvido falar. Mas tem um aspecto que talvez poucas pessoas se deem conta, que boa parte do livro de Jó descreve a vida de oração de Jó. Tu já se deu conta disso? Lê de novo. Tu que não leu, leia. E tu que já leu, leia de novo e tu vai perceber que o livro de Jó está descrevendo a oração. Grande parte do livro de Jó está descrevendo a oração. Jó conversando com Deus. E o melhor de tudo, Jó, através da oração, Jó ouvindo a voz do Espírito Santo. E fecha muito bem, né? Ele apresenta as suas queixas, ele fala da situação, ele se reconhece pequeno diante de Deus, ele desabafa com Deus. Os amigos de Jó estão acusando a mulher de Jó, quer que ele morra, porque não pode se divorciar. Né? Os filhos de Jó morreram, o dinheiro de Jó se foi, a saúde de Jó se foi, mas Jó ele desabafa com Deus. Isso é muito bonito. Ele desabafa com Deus, ele mostra para Deus que ele reconhece a grandeza de Deus. Né? E a segunda coisa que é interessante é que ele ouve o Espírito Santo falando. Ele ouve Deus conversando com ele. E essa é a grande questão, né? Que a gente não deve orar para que Deus nos ouça, porque Deus já nos ouve, antes mesmo que a gente ore, Deus nos ouve. Mas até quando a gente deve orar? A gente deve orar até ouvir com clareza a voz do Espírito Santo. Essa voz que fala no nosso coração, que nos dá orientação, que nos traz paz e que nos orienta para a santidade. Essa voz que a gente deve buscar ouvir. E Jó, ele era tão sincero na sua oração que ele conseguia com clareza ouvir Deus explicando. Isso já aconteceu contigo? De com clareza tu ouvir Deus te explicando coisas? É muito bom. Mas só para quem tem uma vida de oração. E não é que Jó estava orando agora que estava na pior. Ele já tinha uma vida de oração antes, né? Desde o primeiro capítulo, mostra Jó tendo uma vida de oração. Ele ia no templo, a família dele não queria ir no templo, ele ia no templo igual. E esse testemunho de Jó é interessante para ti. Às vezes, tua família não quer participar, mas comece por ti. Tu participa da igreja. Depois, os outros vão vir com o teu testemunho, como a gente vai ver no final da história de Jó. As pessoas reconheceram em Jó um líder espiritual pelo testemunho dele. Porque, seja como for, ele continuava testemunhando, falando de Deus, continuava louvando ao Senhor,
não podia ir no templo porque estava doente. Talvez esse seja o teu caso agora, né? Por causa da pandemia não pode ir no templo, mas isso não pode te impedir de orar. E não pode impedir do teu relacionamento com Deus. Que bom, né? Jó não tinha conexão com a internet para poder participar do templo online, mas tu tem, né? E uma coisa que me chamou a atenção, e isso que eu quero, essa leitura que eu quero compartilhar com vocês, está no livro de Jó, no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, do versículo 8 ao 10, em que está escrito assim: Deus se volta para os amigos de Jó e falam isso, e diz para os amigos de Jó assim: escuta, tudo, vocês ficam dizendo que Jó está passando por essa dificuldade porque ele estava amaldiçoado, então vocês estão falando mal de mim. Por que eu iria amaldiçoar alguém que não é justo? Vocês estão fazendo errado. Vocês têm que ir lá pedir perdão para Jó. Deus fala isso para os amigos de Jó. Versículo 8, Deus fala assim: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tamanita, e Bildad, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Olha o que Deus fala. Primeiro, Deus chama Jó de servo dele. Deus referencia Jó como um intercessor. O ministério de intercessão é o ministério fundamental que toda a igreja deve ter. Porque Deus escolhe pessoas fiéis, pessoas que já têm vida de oração. Jó era intercessor, Deus via Jó como intercessor, porque Jó sempre já tinha uma vida de oração. E que apesar de todas as desgraças que Jó passou, ele ainda se mantinha orando e louvando a Deus. O intercessor, ele louva a Deus. Ah, pastor, então quer dizer que o intercessor tem que saber cantar? Não. Louvar a Deus é tu reconhecer humildemente a grandeza de Deus. É tu elogiar as grandezas de Deus, como Jó fez, apesar de toda a desgraça que ele estava passando. Olha só, gente. Morte dos filhos, o casamento ruído, perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ele era um homem rico, perdeu todo o dinheiro que tinha. Estava doente e os amigos acusando ele de maldito. E mesmo assim, ele não deixou, a oração dele continuava louvando a Deus, dizendo: Deus me deu, ele tem direito de tomar, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o testemunho de Jó. Só que o que me chama a atenção é que Jó, ele tinha uma vida de oração, mas ele estava muito voltado para a família. De repente, Deus levanta Jó não só para orar pela família, mas Deus levanta Jó para orar pelos outros. Ou seja, Jó se torna um intercessor. Intercessor é aquele que ora pelos outros. E Deus diz: a oração de Jó eu ouvirei, porque ele já tem um relacionamento comigo. Ele é o meu servo. A oração de Jó eu vou ouvir. E os amigos que antes acusavam Jó reconhecem que Jó é um homem de Deus e vão lá e pedir: Jó, ora por nós a Deus. E Deus, no momento em que Jó assume, Jó estava preocupado com a situação dele. Ele estava doente, ele estava sem dinheiro, na miséria. O casamento dele tinha ruído, os filhos dele tinham morrido. Tudo de ruim, né? Tudo de ruim que podia estar acontecendo, está acontecendo com ele. E ele estava bastante preocupado, mas de repente, mesmo na preocupação dele, ele assume o seu ministério de intercessor
e passa não a orar por ele. Jó não estava agora orando por ele, pedindo que Deus o curasse, pedindo que Deus restituísse. Não, ele não estava orando por ele, nem pela família dele. Ele estava orando pelos outros. Ele estava se colocando em oração. Os amigos dele disseram, olha Jó, a gente estava te acusando, nos perdoa, mas ora por nós. Daí Jó disse, não, eu não posso me negar a isso, vou orar por vocês. E no momento que Jó parou de olhar para os seus problemas e só para a sua família e passou a assumir sua função de intercessor e orar pelos outros, Deus vira a sorte de Jó, restitui tudo que ele tinha perdido em dobro e recupera a saúde, recupera a vida, e Jó assume um ministério que ele talvez nem soubesse que tinha, o ministério de intercessor. Meu querido, minha querida, durante essa semana toda, a gente falou sobre orações notáveis. E nesse final de semana, eu quero chamar a atenção para vocês que talvez o que está faltando na tua vida, duas coisas, né, pode estar faltando na tua vida. Primeiro, entender que problemas acontecem. Ai, Deus me abandonou. Não, isso é o diabo, é o inimigo falando. Deus te abandonou. Não, não é verdade. Deus não te abandonou, problemas acontecem. Continue louvando a Deus. Tenha um coração grato pelo que Deus tem te dado, como Jó teve. Esse é o primeiro ponto. A gente deve orar mais para agradecer, a gente deve orar reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu. Né? E confie em Deus, confie em Deus. Desabafe com Deus também, como Jó fez. Mas a segunda coisa que quero chamar a atenção, está na hora, meu querido, minha querida, de não só orar por ti ou orar pelas tuas famílias, mas está na hora de fazer como Jó fez, assumir o papel de intercessor e começar a pagar preço de oração. Preço de oração é tempo, né? Não se diz no mercado financeiro que tempo é dinheiro, pois então é o preço de oração, é o tempo que tu tem de oração. Começar a pagar um preço maior de oração. Sim, orar, continuar orando por ti e agradecendo a Deus, orações de louvor, oração de agradecimento, mas também começar a orar pelas pessoas à sua volta. Nas quartas-feiras a gente pega, né, a oração pelas outras pessoas e tu é convidada a participar orando pelas outras pessoas que mandam pedidos de oração. Mas também comece a orar pelas pessoas à tua volta. Comece a orar pelas pessoas. Comece a orar pelos médicos, por exemplo, que estão médicos, enfermeiros e equipe de saúde que está trabalhando nesse período de pandemia. Comece a orar pelas nossas lideranças. Comece a orar pelos teus amigos. Ore pela tua igreja. Ore pela tua igreja. Tire tempo de oração pela tua igreja. Até o bispo convocou 185 dias de oração em comemoração aos 185 anos de oração da Igreja Metodista aqui no Rio Grande do Sul. 135 anos de oração. Então, ore pela igreja, ore pelo avivamento, ore por novos membros, ore pelos membros antigos, ore por aquelas pessoas que não estão podendo vir no templo. Venha no templo, faça como Jó, vá até a casa do Senhor, orar e apresentar também a tua oração. Recupere esse chamado que Deus tem na tua vida de intercessor, de intercessora, como Jó manifestou, e a partir disso Deus o abençoou. Talvez o que está faltando na tua vida é tu assumir essa dimensão de oração na tua vida, e Deus há de restituir aquilo que o inimigo tem tentado te tirar. Eu quero orar pela tua vida agora eu me coloco como intercessor, mas eu quero te convidar para orar junto comigo. E mandando um abraço para o irmão Ricardo, para o irmão Rubens, para o irmão Leonei, para a irmã Rosane, para a irmã Noedi, para a irmã Eneida, para a irmã Luísa, para a irmã Rosiângela, para a irmã Marli, para a irmã Noedi, já falei? Já. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a todos vocês que estão assistindo a esse devocional por outras plataformas ou que vão assistir mais tarde. Que Deus abençoe. Eu quero orar por vocês nesse momento, mas se coloque em oração junto comigo. Vamos fazer um minuto de oração. Se coloque em oração e compartilhe essa live com outros irmãos e irmãs para que mais pessoas possam ser abençoados. Amém? Assista de novo também para entender melhor o que foi colocado, leia os textos. Eu quero orar por ti nesse momento.
Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada irmão, cada irmã, Teus filhos, Tuas filhas, Senhor, que estão assistindo esse devocional. E eu peço, meu Senhor e meu Deus, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja derramado sobre a vida deles e delas. Pai amado, assim como Tu viraste a sorte de Jó, nesse momento, Senhor, eu peço, vire a sorte desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família. Restitui, Senhor, aquilo que o inimigo tenta tirar. Meu Senhor, se o problema, como o de Jó, era problema na família, problema conjugal, nesse momento, meu Senhor e meu Deus, eu declaro restauração da vida matrimonial na casa desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Se o problema é financeiro, como foi o problema de Jó também, eu declaro sobre a vida, sobre essa família, restauração financeira em nome de Jesus. Se o problema, Senhor, foi problema de saúde, como foi com Jó, eu declaro nesse momento a restauração da saúde desse irmão, dessa irmã. Se o problema, Senhor, foi de morte ou de perda, às vezes não é uma morte física, mas afastamento dos filhos, perda dos filhos, filhos que estão no mundo em vez de estar junto com a família na igreja. E Pai amado, nesse momento eu peço restauração, restituição dos filhos e filhas desses irmãos, dessas irmãs que estão em oração. Eu não sei qual é o tipo de problema que eles estão vivendo, Senhor, mas nesse momento eu peço, vira a sorte desses irmãos, dessas irmãs que estão escutando essa oração, e que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. A bênção que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos e restitua, liberte, cure, prospere em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e a todas. Retornamos com o Devocional da Manhã na terça-feira. Lembrando, nesse sábado, às 19 horas, nós temos culto online aqui no Facebook. Para ti que não pode vir nos cultos presenciais, porque é do grupo de risco ou porque está passando por alguma enfermidade, participe através às 19 horas, mas participe mesmo de todo o culto. É o dia do culto, tu não pode vir no templo, então venha no culto online às 19 horas de sábado. Também, às 9h30 de domingo, temos culto na Canhada Funda. Às 14h30, nós temos o programa de rádio Coração Aquecido pela rádio Constantina FM. E às 19 horas nós temos culto presencial na Igreja Metodista em Constantina. Tu que não é do grupo de risco, que venha com a tua máscara, né, e participe do culto, tanto na Canhada Funda quanto em Constantina. Venha participar conosco. Deus abençoe a sua vida e que uma boa sexta-feira, um final de semana abençoado para a sua vida. Deus abençoe.